Agora eu gostaria de pedir a paciência de vocês somente para que eu apresente também o professor Sérgio Alcides, antes que eu passe a palavra a ele. Com uma trajetória não menos fecunda, Sérgio Alcides graduou-se em Comunicação Social pela PUC do Rio e adquiriu os títulos de mestre e doutor em História pela Universidade de São Paulo. Trabalhou em diversas universidades do Brasil e dos Estados Unidos, como aqui na UFOP, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade de Guarulhos, Yale, e atualmente é professor da Faculdade de Letras da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Alcides desenvolve pesquisas de diferentes temáticas, como a mais atual intitulada Pátria e Exílio na Poesia Brasileira, o contexto latino-americano, abarcando os seguintes autores: Sérgio Buarque de Holanda, do Brasil, Eduardo Magea e Héctor Morena, da Argentina, Alcides Arguedas, da Bolívia, e Samuel Ramos, do México. Igualmente premiado, é autor de dezenas de artigos, livros, capítulos e textos jornalísticos, como, por exemplo, aqui eu faço uma breve seleção dos trabalhos do professor Sérgio Alcides, Pierre, Ossada e Altres Poemes, Estes Penhascos, Cláudio Manuel da Costa e a Paisagem das Minas, O Ar das Cidades, Nada a Ver com a Lua, poemas, em 1989 e 1996, Valérie Online, McLuhan Offline, Drummond a Passeio, O Momentâneo e a Formação, e O Itinerário de um Problema, Luiz Costa Lima, e O Controle do Imaginário, texto esse publicado em inglês, eu fiz a tradução livre aqui agora. Tá? Organizou vários outros livros, como, por exemplo, Poemas Civis, Luz Mediterrânea e Outros Poemas, Eu e Outras Poesias, bem como a Crítica Literária Brasileira em Perspectiva. Finalmente, cabe salientar que Alcides também é tradutor de inúmeras obras, tais como Facundo, Civilização e Barbárie, do argentino Sarmiento, Aspectos do Romance, de Foster, Um Louco, de Maupassant, Cenas da Vida Pós-Moderna, Intelectuais, Arte e Videocultura, de Beatriz Sardo, Dos Meios às Mediações, Comunicação, Cultura e Hegemonia, de Jesus Martim Barbeiro. Então, agora eu passo a palavra para o professor Sérgio Alcides e muito obrigado por participar dessa mesa tão interessante. Muito boa noite a todo mundo. Obrigado ao Matheus. Sabe mais sobre mim do que eu mesmo. Obrigado aos organizadores desse seminário, pelo qual tenho a maior admiração, e em particular obrigado a Helena Molo pelo convite que me fez e a acolhida incrível. É uma enorme satisfação de estar de novo em Mariana, voltar ao FOP, ao ICHS. Tem uma relação muito intensa com essa universidade, por muitas razões, principalmente porque aqui aprendi minha profissão e me tornei professor aqui. Não existia ainda esse auditório, é ótimo voltar aqui e ver como prosperou muito, em tempos muito diferentes, né? Quando eu estive aqui era um outro Brasil, e enfim, era impensável construir um prédio como esse, não havia dinheiro nem para papel higiênico na universidade naquela época, isso foi nos anos 90. Então, enfim, é um agradecimento que faço do coração. Também é uma satisfação estar à mesa com o professor Hugo Atsugar, e uma honra. E não posso concordar com a apresentação, partes da apresentação do Matheus, em que ele procura disfarçar um pouco a disparidade das duas trajetórias, né? E eu hoje trago uma parte da minha atual pesquisa, que foi mencionada pelo Matheus, e trago esse título que tem um pouco de fantasia, assim, ao contrário do título do professor Atsugar, um pouco de Grécia na literatura nacional. E eu vou ler o texto para vocês conhecerem. Começo por um tema caro ao Hugo Atsugar, a necessidade de precisar o lugar de onde se fala, com o pressuposto de que o lugar da enunciação nunca é neutro. Essa advertência implica uma disputa.
mas nem sempre os contendores a explicitam, sobretudo quando se sentem certos demais do chão que tem debaixo dos pés. E assim podem ter uma surpresa ao lidarem com a ficção moderna, cuja especialidade em prosa e verso é justamente puxar o tapete, desestabilizar as certezas, repropor a consideração do mundo e da experiência. Por exemplo, uma marca de nascença da questão da literatura nacional é a ideia de que o lugar de onde se escreve é a nação. O que é um conceito muito recente, de procedência romântica, que só começou a ser esboçado na segunda metade do século XVIII, junto com a própria concepção de literatura da modernidade. Não estranha que essa ideia pareça embaraçosa para quem hoje se dedica a manifestações literárias anteriores. Por exemplo, o crítico mexicano Antônio Alatorre, um grande especialista na poesia da época moderna, inclusive na chamada poesia novohispana, escrita nos tempos coloniais. Diz Alatorre: nunca me preocupou a maneira como o enorme e generalíssimo substantivo literatura sofre delimitação ou especificação por obra do adjetivo nacional. Para Alatorre, em princípio, a própria literatura já era por si só um lugar de anunciação, enorme e generalíssimo. Aliás, mais que um lugar, um topos, ela era toda uma tópica, todo um continente de lugares comuns, transmitidos por uma tradição que transbordava da Europa para o Oriente e um novo mundo, ou reclamados dessa tradição pelos letrados de todas as nacionalidades, aonde quer que elas chegassem. Por isso, Alatorre dizia que as implicações nacionais podem significar muito desde o ponto de vista que não são o da literatura, mas do ponto de vista da literatura não significam praticamente nada. Ocorre que, como Alatorre bem sabia, ninguém fala necessariamente desde um só lugar. Pelo menos não em uma parte onde os tempos modernos tenham desembarcado. Assim, escrever um poema em Roma ou na cidade do México não constitui exatamente a mesma experiência, ainda que isso nos séculos XVII ou XVIII não tivesse tanto a ver com a nacionalidade, e sim com a condição colonial. Ao lugar de anunciação metropolitano ou periférico, juntava-se um outro, mais abstrato, a própria tradição. Esta abarcava ambos com a cidadania espiritual, por assim dizer, de uma república das letras, um lugar comum, idealizado como uma espécie de meritocracia cosmopolita. São dois lugares de fala, portanto, um chão de terra, um chão de letras, nenhum dos quais tão firme quanto seria desejável. A sobreposição deles era tensa, contraditória, movediça, em todas as partes, porém, mais ainda nas periferias coloniais dessa improvável república, onde a precariedade de suas instituições se mostrava bem maior. É verdade que no século XIX o critério nacional se expandiu e formou seu próprio império, no qual o aparelho político do Estado-nação era apenas uma espécie de metrópole. Mas seria arriscado afirmar que nessa expansão ele realmente conquistou também a literatura entre seus territórios, junto com a economia, as finanças, o sistema tributário, o direito, a educação e as forças armadas. Os exemplos de Lord Byron, Baudelaire e Flaubert denotam uma resistência tenaz. O de Whitman, por outro lado, leva a pensar que às vezes é a literatura que conquista a nação. Entre capa contra capa, um livro que vai crescendo, o leitor abre um país. Em outras partes do Novo Mundo, porém, muitos literatos viram no expansionismo do critério nacional uma oportunidade de superar aquela condição dual por meio de um empenho político mais direto. No Brasil, a questão da literatura nacional surgiu num período de crise do Estado Imperial, depois da deposição de um imperador, entre aspas, importado, quando seu filho brasileiro ainda era menor demais, também entre aspas, para assumir o governo. Durante a regência, a integridade territorial foi ameaçada em vários episódios sangrentos, de norte a sul, em movimentos rebeldes, de teor às vezes explicitamente separatista. Isso não impediu nossa primeira geração de ideólogos românticos de se acolher à sombra do projeto imperial, reivindicando precisamente o critério da nação. Assim pensava, em 1836, o poeta Gonçalves de Magalhães, futuro Visconde do Araguaia.
Se o povo é independente e se a literatura é do povo, então a literatura também deve ser independente. Estudante em Paris, ele escreveu uma espécie de manifesto romântico, imbuído de uma concepção metafísica da nacionalidade, cujo resultado foi a tentativa de reduzir o lugar de anunciação da literatura a um único plano fatal, a pátria, identificada com o território do império, a despeito das ameaças de desmembramento ainda por serem debeladas. Para Gonçalo de Magalhães, se um povo um dia desaparecer da face da história, então sua literatura dará testemunho à posteridade do caráter dele, dizendo aos interessados: se pretendeis também conhecê-lo, também conhecer esse povo, consultai-me, esse povo que desapareceu, não é? Se pretendeis também conhecê-lo, consultai-me, porque eu, a literatura, sou o espírito desse povo e uma sombra viva do que ele foi. Mas os brasileiros dessa época não podiam dar por certa essa espécie de perenidade letrada, porque a maioria de seus escritores ainda desprezava os temas nacionais. Esse argumento mostra como Gonçalo de Magalhães entendia que a nacionalidade da literatura se exprimia, sobretudo, através da descrição da terra e dos costumes, com os tons exteriores da cor local, no que ele seguia a sugestão de autores europeus, como o francês Ferdinand Denis, o alemão Friedrich Buttevert e o suíço Sismondi, que, ao tratarem da poesia luso-brasileira, queixavam-se da mesma coisa. Faltava índio e sobrava pastor da Arcádia. Ia nessa direção o protesto de Gonçalves de Magalhães. A poesia do Brasil não é uma indígena civilizada, é uma grega vestida à francesa e à portuguesa e climatizada do Brasil. Encantados por esse número sedutor, por essa bela estrangeira, os poetas brasileiros se deixaram levar por seus cânticos e olvidaram as simples imagens que uma natureza virgem com tanta profusão lhes oferecia. A formação classicizante para Gonçalves de Magalhães, a formação dos poetas arcádicos, por exemplo, do século XVIII, era um empecilho à expressão da nacionalidade na literatura, mas um empecilho fadado à superação, porque, dizia ele, existe no homem um instinto oculto que, a despeito dos cálculos da educação, o dirige. E de tal modo esse instinto aguilhou ao homem que em seus atos imprime um caráter de necessidade. Era necessário, portanto, que essa razão oculta da história arrastasse os vates à contemplação da natureza brasileira, como se ela fosse uniforme, e dos costumes nacionais, como se houvesse um consenso a respeito de quais são eles. Os efeitos dessa ênfase inaugural na descrição exterior, na cor local, foram determinantes e duradouros. Permaneciam notórios por quase 4 décadas depois, na época do cinquentenário da independência do Brasil, quando Machado de Assis publicou em 1873, aliás, publicou em Nova York, um jornal brasileiro editado em Nova York, o Novo Mundo, chamado Novo Mundo, seu conhecido balanço da literatura brasileira até então. O traço principal, dizia o escritor, era certo instinto de nacionalidade. E dizia o Machado: poesia, romance, todas as formas literárias do pensamento buscam vestir-se com as cores do país. E há na opinião pública um instinto que leva a aplaudir principalmente as obras que trazem os toques nacionais. Instinto que se manifesta como geral desejo de criar uma literatura mais independente. Não me lembro se eu pus essa. Acho que sim, está funcionando. Então, só para frisar, o Machado está retomando essa palavra muito problemática, né, que aparece no ensaio anterior do Gonçalves de Magalhães, a palavra instinto. Já se escreveu bastante sobre esse artigo de Machado de Assis, mas, salvo engano, ainda não se observou que ele dialoga surdamente com o Manifesto Romântico de Gonçalves de Magalhães, que introduziram o tema de um instinto nacional como razão oculta da história e instrumento para a realização progressiva no tempo do destino reservado para a literatura brasileira na apoteose da nação. Diz ele:
diz o Machado, né? Manifesta-se às vezes uma opinião. Perdão, eu fiz uma confusão aqui, quer dizer, eu pulei uma frase. Quer dizer, eu queria dizer o seguinte: no diálogo com Gonçalves de Magalhães, a argumentação do Machado de Assis é como um banho de água fria. E diz o Machado: manifesta-se às vezes uma opinião que tem por errônea. É a que só reconhece espírito nacional nas obras que tratam de assunto local. Doutrina que, a ser exata, limitaria muito os cabedais da nossa literatura. Um punhado de exemplos brasileiros e estrangeiros basta para a refutação, culminando com a menção a obras de Shakespeare, ambientadas na Itália ou na Dinamarca, que não impediram o autor de ser, além de um gênio universal, um poeta essencialmente inglês, diz o Machado. Machado até reconhece a importância dos assuntos locais numa literatura nascente, mas adverte. Exato. Não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a empobreçam a literatura. E empobrecimento é o que o articulista aponta sutilmente ao comentar, seja o romance, que busca sempre a cor local e raramente é puramente de análise nos termos dele, com seu grande amor a esse recurso da descrição, também uma expressão do Machado, seja a poesia, tão confiante de ser nacional. Pode tocar. Não. Seja no romance, seja na poesia, tão confiante de ser nacional só porque insere nos seus versos muitos nomes de flores ou aves do país com sua nacionalidade de vocabulário e nada mais. Agora sim, aquele slide. O que se deve exigir do escritor, diz Machado, é certo sentimento íntimo que o torne homem de seu tempo e de seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Certo sentimento íntimo, escreve ele, em paralelo a certo instinto de nacionalidade. No entanto, certo quer dizer incerto, porque é uma certeza a incidência desses pontos, mas é incerta a possibilidade de determiná-los, de escrevê-los, fomentá-los. Machado se abstém de qualquer tentativa, com a prudência do seu ceticismo habitual. Usa o adjetivo certo no lugar de uma especificação que, uma vez esboçada, já se converteria em restrição, planificação, empobrecimento em termos absolutos e ideais de algo que atua na relatividade dos movimentos da história, encarnado no real cambiante, em processo. Discutir essa indeterminação em face de suas manifestações literárias seria a própria alçada da crítica que Machado chama de doutrinária, ampla, elevada, cuja falta no Brasil, só no Brasil então, não digo que não, é um dos maiores males de que padece a nossa literatura. Mas não seria essa ausência da crítica um sinal persistente da precariedade daquele outro lugar de anunciação da literatura, mais propriamente público do que nacional? Não faltaria no Império algum espaço para aquela república letrada, mesmo ao preço de uma dualidade contraditória? Em aberto. Assim, Machado prefere deixar o problema. E ele não voltaria a trabalhar nesse artigo, que só foi republicado póstumamente em livro. Essa certa incerteza facilita a frequente confusão entre instinto de nacionalidade e sentimento íntimo que convém desfazer. A primeira expressão, instinto de nacionalidade, usada no próprio título do artigo, se liga ao anseio de emancipação da literatura nacional, anseio que se apressou em estabelecer doutrinas tão absolutas, na expressão do Machado, que seria melhor frear. Trata-se para Machado de um fenômeno compreensível numa literatura nascente, até louvável como sintoma de vitalidade e abono de futuro. Mas é dele que o articulista deriva as duras objeções que faz, ou seja, é do instinto da nacionalidade que o Machado deriva as objeções que ele faz no balanço da literatura brasileira, no que ele nitidamente se contrapõe a Gonçalves de Magalhães, que punha todas as esperanças justamente na fatalidade do instinto nacional. Mas na segunda expressão, sentimento íntimo, o indivíduo aparece à frente da nação.
É o seu sentimento íntimo que importa. Aquela verdade certa, de incerto contorno, que sem cores externas nem doutrina prévia o situa no tempo e no espaço. Essa verdade interior precisa, para a sua escrita, um certo lugar de anunciação, um lugar em aberto, em movimento, que não se deixa reduzir a nenhum determinismo, nenhuma teleologia, nenhuma filosofia da história. Seria justo indagar, então, se esse lugar aberto não reclamaria para si um lugar comum, em público, não redutível às restrições identitárias da nacionalidade, e a salvo de seus compromissos políticos imediatos, que a tornavam mais dócil à autoridade vertical do Estado, apresentado como nacional, presumidamente seu, da nação, o Estado-nação. Problemas semelhantes foram enfrentados por outros escritores latino-americanos em diferentes momentos. Alfonso Reyes, em 1932, Borges, em 1955, ambos escrevendo sob pressão do descritivismo reclamado pela literatura nacional contra o qual reagiram. Um pouco de Grécia pode ajudar a entender melhor a situação do escritor latino-americano. Mas não me refiro à Grécia da Antiguidade, que foi uma das maiores fascinações de Alfonso Reyes, aquela Grécia de Homero, poeta imemorial que Borges não cessava de evocar. Falo da Grécia moderna, ironicamente um país novo, mais novo até que os da nossa América, um país que só se tornou independente em 1832, depois de 11 anos de guerra contra o Império Otomano, que desde o século XV dominara a maior parte do território que passaria a integrar o Estado-nação grego. A questão da literatura nacional ali era 1000 vezes mais complicada do que na América Latina. Evidentemente, ninguém poderia duvidar da existência de uma literatura grega. Em meio a tantas ruínas antigas espalhadas pelo país estavam as sombras escritas de Homero, Hesíodo, Teócrito, Píndaro, Safo, Anacreonte e muitos outros autores clássicos, todo um pedestal do cânone literário do Ocidente. Mas não é difícil perceber como esse passado, para os gregos, ameaçava tornar-se antes uma opressão do que um esteio. Não só pela dificuldade de ombrear com tamanhos gigantes e se tornar contemporâneo deles na hora de escrever, mas sobretudo pela brutal solução de continuidade imposta por quase 2 milênios de história. A chamada literatura grega não era exatamente agora a possível literatura nacional grega, inclusive por ser universalmente vista como um patrimônio da Europa e, através dela, do Ocidente, até mesmo como fonte do próprio paradigma de universalidade, fonte certamente etnocêntrica, mas de um etnocentrismo que sequer era dos gregos, como nação, e sim das potências europeias rivais. A literatura grega tinha sido expropriada da Grécia como se fossem os famosos relevos de mármore do Partenon, levados para a Inglaterra pelo conde de Elgin no início do século XIX e hoje um acervo do Museu Britânico. Se foram viajantes e críticos estrangeiros que sugestionaram para os românticos brasileiros a ênfase na descrição exterior, para os gregos na mesma época havia todo um helenismo europeu determinando o modelo marmóreo a seguir, com exclusão de tudo de helênico, escrito ou cantado entre a antiguidade e a modernidade, ou no período bizantino da Idade Média, ou sob o domínio turco na Era Moderna. Onde os brasileiros tinham palmeiras, os gregos teriam colunas dóricas. Porém, para os gregos, tudo se complicava ainda mais, porque o cânone estrangeirado tinha sido escrito ou composto oralmente em diferentes estágios arcaicos ou antigos da língua deles, que não permaneceu estática ao longo de tantos séculos. Agora, para ser grego a sério, com toda a cor local marmórea, seria preciso reinventar o idioma dos clássicos, numa versão depurada da língua real falada pelo povo cotidianamente. Surgiu assim um enorme problema da diglossia. De um lado, a catarevulsa purista, a expressão por escrito do Estado e de sua elite letrada. De outro, o idioma demótico, popular, falado em casa e nas ruas pela nação em geral, a elite letrada incluída. Qual seria então a língua da literatura nacional? Dificilmente seria aquela do sentimento íntimo de que falava Machado, a língua com a qual o sujeito fala consigo mesmo.
A luta pela superação do purismo na literatura, na Grécia, só terminou no início da década de 1930, sim, em pleno século XX. Um problema adicional, que também só se resolveu nas primeiras décadas desse século, aliás, de maneira trágica, era o fato de a nação grega não se reduzir ao Estado-nação grego. Vastas porções de seus integrantes viviam e escreviam em territórios que permaneceram sob jurisdição otomana, em outros países. O poeta Cavafis, por exemplo, passou toda a vida na sua cidade, Alexandria, no Egito. O romancista Kazantzakis era de Creta, que permaneceu otomana até 1898, que é o final do século XIX. O ensaísta Theotokos nasceu em Constantinopla, a Istambul da Turquia. A literatura nacional compreende as diásporas, inclui as colônias do exterior, restringe-se à língua. Essas irregularidades são o que pode servir de esclarecimento mútuo entre a Grécia e os países da América Latina no que tange à literatura. Do lado de cá, herdamos as línguas de distintos impérios, o espanhol para a maioria, o português para o Brasil, o francês e o inglês do Caribe. Do lado de lá, a língua própria teve que ser excluída em benefício de suas formas extintas antigas. Nos dois casos, impôs-se o projeto de corresponder a noções preconcebidas de procedência europeia acerca de critérios metafísicos, tais como o espírito do povo, o espírito do tempo, por meio de um geral desejo, para citar Machado. Desejo que, se tinha algo de instintivo, pertencia apenas a uma camada letrada, ciosa por instinto de seus privilégios, entre os quais de determinar o caráter da nação, decidindo, por exemplo, como no caso do Brasil, se esse caráter podia ou não incluir o negro onipresente, enquanto se espelhava no índio, ausente por já ter sido expulso ou dizimado. Às vezes, da cor local, nem todos os tons são convenientes. Sempre seletiva, a ênfase no descritivismo também contribuía para uma cilada pitoresca, que reduzia a multiplicidade própria de nações modernas a estereótipos, sempre dóceis ao apetite europeu de exotismo, tropicalismo, orientalismo, helenismo, apetite com o qual a literatura nacional, sem perceber, se solidarizava, pagando a conta dos melhores moldes coloniais. Nos manuais de história da literatura grega moderna, por exemplo, todo o século XIX é coberto pela chamada etnografia, a descrição de costumes e tipos rurais que dominou a ficção grega por décadas a fio, enquanto o país se modernizava e se urbanizava lentamente à margem das letras. Isto nos anos em que o grande romance europeu chegava ao ápice, justamente quebrando as tipologias, rompendo o estereotípico, lançando o leitor na incerteza e na indeterminação de seus próprios lugares, presumivelmente estáveis. Assim, um problema semelhante ao enfrentado por Machado desafiaria também os escritores gregos, como desafiava outros latino-americanos. Mas as temporalidades são relativas, nem sempre coerentes entre si. Antônio Cândido, num ensaio célebre, fala de dois momentos da cultura brasileira em face de suas limitações condicionantes. A consciência amena de atraso, ligada à ideologia de país novo, e a correspondente convicção de que a instrução por si só sanaria o problema, e a consciência catastrófica de atraso, ligada à constatação posterior do subdesenvolvimento, que para Cândido só se impôs depois da Segunda Guerra Mundial, revelando uma situação cultural muito mais intricada, em perspectivas bem menos otimistas. Na Grécia, essa virada se deu 3 décadas antes, em 1922, depois da derrota de suas forças armadas na Turquia, seguida por um dos massacres mais hediondos do século XX, que pôs fim a milênios de presença helênica na Anatólia. É o episódio literalmente trágico que ficou conhecido no país como Catástrofe da Ásia Menor. 2 consequências de imediato se impuseram, uma social e outra moral. A primeira é que, em questão de poucas semanas, a população de um país já empobrecido quase dobrou, com a chegada de 2 milhões de refugiados anatólios, expulsos depois do massacre. A segunda é que, finalmente, a elite política e a letrada tiveram que enterrar à força os sonhos de grandeza acalentados desde a independência, a chamada megala ideia expansionista.
de repente ficou claro que o Estado grego não poderia estender-se até onde a nação chegasse, porque o contrário é que aconteceu. A nação expulsa de outras partes vieram refugiar-se no restrito território do Estado Nacional. Essa tragédia moderna teve um impacto cultural profundo e condicionou vários aspectos do modernismo grego no século XX, sobretudo marcando a chamada geração de 1930. Trata-se de um grupo heterogêneo de escritores e artistas, em geral alinhados na opção pelo idioma demótico popular, e alguns dos quais inclinados a uma maior abertura à Europa e a outras influências estrangeiras. Na busca por um lugar de enunciação próprio, a catástrofe do modelo autocentrado levou alguns deles a concluir que a autenticidade desse lugar não impunha que ele estivesse fechado em si mesmo, onde o ressentimento poderia devorá-lo, agora que o antigo devaneio da grandeza se esfumara. Propôs-se então um movimento duplo em direções que só um olhar esquemático demais poderia julgar contraditórias. De um lado, a escolha da língua viva do povo, dentro de um plano particular de expressão. De outro, a escolha de não se excluir de antemão da aspiração a um plano universal. Um dos expoentes desse grupo foi o poeta e ensaísta Yorgos Seferis, que viria a ganhar o Prêmio Nobel em 1963. Não por acaso era natural de Esmirna, a principal cidade grega da Anatólia, destruída pelas tropas turcas em 1922. E foi no contexto de uma polêmica sobre a helenicidade da literatura grega moderna que seus argumentos se aproximaram em 1938 da posição tomada por Machado em 1873, 60 anos antes. O adversário do poeta atacava a poesia grega de vanguarda e alegava que as obras poéticas genuínas deveriam refletir a descoberta de novos aspectos da vida helênica, livres de qualquer influxo estrangeiro, porque a única vida genuína era aquela enraizada na terra e no espírito tônicos. Nisso consistiria a helenicidade da literatura grega, quer dizer, uma volta, uma recapitulação da ênfase romântica na cor local. Em sua refutação, Seferis argumentou que os gregos pouco haviam contribuído para a formação de um helenismo europeu, ele usa essa expressão, helenismo europeu, que depois tentaram importar para a Grécia moderna, de maneira que o ideal de helenicidade se arriscava a contrabandear para o país, como se fossem autênticos, valores que de fato eram estrangeiros, como o estilo neoclássico, francamente reacionário em arquitetura da sede oitocentista da Academia de Atenas. Assim como Machado questionava a própria consolidação da literatura brasileira, que para ele estava apenas alvorecendo e continuava sem fisionomia própria, Seferis argumentou com a mesma palavra-chave: ainda não se formara a fisionomia de um helenismo helênico, enquanto permaneciam incertos os contornos da própria Grécia moderna. E esses traços fisionômicos, diz Seferis, serão precisamente a síntese de todas as características de todas as obras de arte verdadeiras que tiverem sido criadas por gregos. Frisemos verdadeiras, lembrando que a determinação sobre esse juízo, sobre o que vai ser verdadeiro, vai ser considerado verdadeiro ou não, permanecendo incerta, só poderia caber à crítica, ao lugar comum da esfera pública, em aberto, não ao critério fechado da identidade nacional. Para Seferis, a adoção da língua popular foi um primeiro passo, na expressão dele, na direção da verdade. O abandono da expressão artificial, restrita à elite e atrelada ao projeto político do Estado. Seria então possível a elaboração literária de um sentimento íntimo que contribuísse para delinear essa fisionomia helênica ainda indefinida, desde um lugar de enunciação mais aberto e múltiplo, sem deixar de ser preciso. Múltiplo, sem deixar de ser preciso. Irredutível a um único plano. Quanto ao problema identitário da helenicidade, seria preferível não antepor uma solução postiça ao seu desenrolar histórico. Daí o conselho de Seferis aos seus confrades, para que buscassem a sua verdade, não perguntando-se como podem ser gregos,
mas confiando no fato de que, por serem gregos, as obras nascidas de sua alma não poderão ser senão gregas. Poucos anos antes, Alfonso Reyes escrevera também em contexto polêmico sob pressão descritivista. A literatura mexicana é a soma das obras dos literatos mexicanos. E Borges, em 1955, tudo o que fizermos com felicidade os escritores argentinos pertencerá à tradição argentina. De igual modo como a abordagem de temas italianos pertence à tradição da Inglaterra por obra de Chaucer e Shakespeare. E, antes de todos, Machado, em 1873. Essa outra independência, a independência da literatura brasileira, não tem 7 de setembro nem Campo do Ipiranga, não se fará um dia, mas pausadamente, para sair mais duradoura, não será obra de uma geração nem duas, muitas trabalharão para ela até perfazê-la de todo. Em todos esses casos, nota-se uma preocupação em via de mão dupla entre o particular e o universal, com a aposta de não haver contradição entre esses termos, e sim uma certa interdependência, como quer Antônio Cândido, ao falar em assimilação recíproca. A verdade almejada por Seferes parece tão indeterminada quanto o sentimento íntimo postulado por Machado. A abertura é um traço forte do seu lugar. Por meio dessa abertura, o íntimo se abre para o público transfigurado. O ponto crucial, onde o particular e o universal podem cruzar-se, é precisamente a esfera pública, lugar da iniciação, lugar da recepção, lugar da crítica, lugar da opinião, lugar da aberturidade, segundo a palavra alemã que a designa, Öffentlichkeit, que significa literalmente, né, aberturidade. Costuma ser traduzida por esfera pública em português, public sphere em inglês, etc. Daí a gravidade do protesto de Machado sobre a falta da crítica no Brasil, onde a opinião, ela mal formada ainda, restrita em extremo, pouco solícita. Coisa que o Machado julgava, como eu já disse, vocês viram, um dos maiores males dos que padece a literatura no Brasil. Me perdi. Daí também, daí o protesto do Machado, né, as restrições à esfera pública, precariedades da esfera pública nesses países, daí a gravidade do protesto de Machado, daí também o amargor que Seferes manifesta na sua consciência catastrófica do subdesenvolvimento, aproveitando a expressão do Cândido, ao constatar a incompletude da fisionomia espiritual da Grécia, cujos poucos marcos discerníveis aparecem rodeados por uma grande extensão indistinta. Essa extensão, diz o Seferes, por vezes isola cruelmente o artista que deseja viver nesse lugar, ora secando-o, ora dissolvendo-o no vazio. Eis aí uma sensação irredutível à identidade da nação, que não pode saná-la por si só, com nenhuma pintura da cor local. Esse amargor é também uma parte do lugar da enunciação para Seferes, lugar não comum, de certo, onde talvez o poeta grego se encontre junto de Machado, Reyes, Borges e tantos outros escritores do Novo Mundo e de outros mundos novos, como a Grécia moderna, sem razão oculta, sem filosofia da história, sem nenhum instinto, nem nenhuma certeza de que alguma fisionomia possa definir-se além daquela que eles próprios forem desenhando. Obrigadíssimo.